Bom, pessoal, então, na aula passada, nós fizemos uma revisão dos conteúdos relativamente ao método conflitual. Então, nós revíamos como que a gente procura a lei aplicável, nós revimos a questão da jurisdição ou competência internacional, vimos os principais elementos de conexão que estão na lei de introdução, de forma que na aula de hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Então, nós vamos falar um pouquinho de direito de família internacional. Esse conteúdo que está ali no AVA, então depois da aula, então eu separei, a gente estava vindo em contratos internacionais, e depois então ficou uma aula de revisão no meio ali, e aí depois a gente entra em família internacional. Esse conceito da família internacional, essa sessão, ela vai ter duas aulas. Então, ela tem a aula de hoje e a aula da semana que vem. O que vai fazer com que a nossa avaliação mude do dia 12 para o dia 19 de maio. Então, vai ser uma avaliação mais adiante, tá? Por quê? Porque como o conteúdo, ele ficou adiado e a família internacional são duas aulas, então não daria para a gente fazer a avaliação no meio dela, porque senão o conteúdo ia ficar totalmente disperso. E aí, assim, a gente fecha toda a questão relativa ao método conflitual, a pergunta que é a pergunta-chave do direito internacional privado, qual a lei aplicável e como julgar um caso de direito internacional. E aí, nos conteúdos posteriores, a gente vai avançar para outros temas que hoje também são aí objeto do direito internacional privado, como relativos à cooperação, refúgio. Então, a gente vai avançar outros temas, deixando um pouquinho de lado o método conflitual. Tá bem? Então, a Tranquilo, questão... prof. Oi. Só tenta pegar um pouco leve nessa prova com a gente, porque é conteúdo pra caramba, né? Não é tanto não. Tá tudo ali, ó. Tá lá no nosso material. Tá no nosso material que tá na introdução, as questões objetivas. Então, as questões objetivas vão ser tiradas daquele material. E depois, pessoal, a gente vai ter outro que vai ser o caso que vocês mesmos estudaram. Vocês vão trazer um caso de direito internacional que também compõe a avaliação de vocês. Então, a prova vai ser bem simples, não é uma prova para judiar, digamos assim, tá? É uma prova só para ferir o conteúdo dentro daquele material que está ali, tá bem? Nada... Bom, vamos adiante então. Essa aula, pessoal, ela vai rever, por isso que foi importante a gente fazer a aula passada, um pouco de revisão, porque ela avança um pouquinho alguns aspectos relativos aos conceitos que a gente estudou. E ela avança na segunda parte também, relativamente a temas novos do direito de família, principalmente temas relacionados à cooperação internacional. Então, depois tem um chat ali na aula de direito de família, até foi a Betânia que me perguntou, né? E aquele chat, pessoal, vocês vão ter mais possibilidade de responder na próxima semana, porque ele se refere a um tema que a gente não estudou, que foi maternidade por substituição. Então, a gente vai estudar semana que vem, e aí depois vocês podem fazer um comentário ali no chat, tá? A ideia é que depois do conteúdo fique melhor de vocês avaliarem o que está sendo perguntado no chat. Tá? Um conteúdo Mas o bom. chat, aquele ali, professora, eu vi ali que a senhora colocou e Chat eu já não, fui é fórum. pesquisar. Fórum, né? O fórum. O fórum. Aquela pergunta que a senhora lançou no fórum, daí eu fui pesquisar e fui atrás para ver. Já com base no que eu vi, eu respondi ali. Tá bem, eu nem abri ainda as respostas. Eu vi até agora que eu fui abrir ali, eu vi que tinha duas respostas, mas eu não vi nem de quem. Mas tudo bem, se já foi atrás, ótimo, já até fica mais preparado para a aula que vem. Só que é um conteúdo que a gente ainda vai conversar na aula que vem, tá bem? Então, até se vocês quiserem saber o que é a maternidade por substituição e pesquisarem, ok. Mas é um conteúdo que a gente ainda vai falar sobre ele, tá? Aliás, um conteúdo talvez o mais desafiador do século XXI aí em direito internacional, tá? Privado, relacionado às famílias, tá bem? Então, vamos falar um pouquinho, na aula de hoje, a gente vai voltar, tá? A questão do casamento. Aí a gente vai falar do casamento
e um pouquinho do divórcio. Mas são tantas peculiaridades do casamento que então a gente vai voltar para fazer uma aula dentro do âmbito do direito de família a esse respeito, tá? Quando a gente estudou o método conflitual, um dos dispositivos que a gente estudou foi o artigo 7º, parágrafo 1º, e o artigo 7º caput, tendo como elemento de conexão, no artigo 7º caput, a lei do domicílio. Vejam aqui, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o fim, começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, quando a gente falar em questões atinentes aos direitos de família, nós temos que ter em mente aqui que o nosso elemento de conexão é a lei do domicílio. A não ser para o casamento. Para o casamento, a gente vai ter um elemento de conexão específico que está no artigo 7º, parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira relativamente aos impedimentos dirimente e às formalidades da celebração. O que é impedimento dirimente e quais são as formalidades da celebração? Vejam que ali, nesse aspecto específico, eu fiz uma remissão ao Código Civil. É lá que está disposto o que são, né? Quais são os impedimentos dirimentes. Mas qual é a importância disso aqui para o nosso estudo? No que se refere aos impedimentos dirimentes, eu tenho que analisar o que o Código Civil do local da celebração do casamento dispõe a esse respeito. Então, por exemplo, ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou civil. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que não pode se casar, não é filho com pai, filho com avô, ou mesmo se tratando de adotado ou enteado. Né? Até tem um exemplo no show business do cineasta, aquele famoso Woody Allen. Ele teria se casado com a enteada, não é? Então também há um impedimento no nosso Código Civil nesse sentido. Então não pode ter esse tipo de relação. E se for em outro país? Bom, a gente vai observar qual é a legislação, o Código Civil ou outra legislação que trate a respeito dos impedimentos dirimentes daquele país. E as formalidades, no mesmo sentido, nós já falamos sobre isso. Então, por exemplo, lá em Las Vegas, né, logo no início do nosso curso, nós falamos, o sujeito casou em Las Vegas. Vejam que as formalidades lá são muito diferentes das formalidades exigidas no Brasil. Então, aquelas formalidades vão ser respeitadas porque foi lá que foi realizado o casamento. Mas quanto à idade e autorização para casar, nós vamos respeitar a lei do domicílio. Então, por exemplo, qual é a idade núbil para casamento no Brasil? A idade núbil é 16 anos. Então, essa idade que vai respeitar o domicílio da pessoa. Então, nós vamos verificar o domicílio dessa pessoa e qual é a idade conferida ao domicílio para verificar a capacidade para casar. Então, são duas, aqui a gente pode dizer que a gente faz o que a gente chamou de depeçagem lá no início, ou despedaçamento, ou seja, tem dois elementos de conexão diferentes, um para os impedimentos e as formalidades e outro para a capacidade civil, tá? E aí nós inauguramos uma outra questão não direcionada aqui ao elemento de conexão propriamente dito. Vejam que dispõe o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Introdução. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Vejam o que significa. O Brasil dá a possibilidade de casamento consular, ou seja, se tiveres estrangeiros residentes aqui no Brasil e que não queiram se casar perante a autoridade, né, brasileira, eles poderiam se casar perante autoridades diplomáticas ou consulares, desde que seja de ambos os nubentes, ou seja, a nacionalidade deles seja comum. Então, vamos supor que existam lá dois, chilenos que residem no Brasil. Eles podem se casar perante as autoridades consulares do Chile
e fazer esse casamento, e o Brasil vai dar a mesma validade para o casamento como se ele fosse realizado no exterior ou no Brasil. Então vejam que nessa hipótese aqui é a permissão de que estrangeiros realizem casamentos válidos no Brasil perante as suas autoridades diplomáticas ou consulares. Alguns autores identificam esse dispositivo como uma ideia que vigia, quando a gente estudou um pouquinho lá de direito internacional público, nós falamos que o princípio que corrobora, digamos assim, a inviolabilidade, a imunidade das repartições diplomáticas é um princípio da funcionalidade, ou seja, o princípio de que essas embaixadas, esses consulares, eles são, na realidade, representam e exercem uma função no nosso país e por isso que os tratados internacionais lhes conferem imunidades. Antigamente, alguns autores até diziam, olha, na realidade nós estamos falando aqui de partes do território estrangeiro em determinado país. E aí eu até falei para vocês, olha, esse entendimento é um entendimento ultrapassado que não corresponde ao que vem prevalecendo no direito internacional. Na realidade, nós não temos aqui um pedacinho da Argentina, um pedacinho dos Estados Unidos ou de qualquer outro país quando nós estamos diante de uma embaixada ou de um consulado. O que há na realidade é que esses consulados gozam de imunidades e inviolabilidades. Então, portanto, alguns autores dizem assim, olha, se eles podem realizar esse casamento perante essas autoridades, poderia dizer que é extraterritorialidade agora dessas embaixadas? Aí alguns autores corroboram esse entendimento com base nesse dispositivo. Existe, no entanto, uma obrigatoriedade de registro, vejam, desse casamento no registro brasileiro, não é? No cartório de pessoas naturais brasileiros, se o estrangeiro se naturalizar brasileiro. Então, veja, em princípio, pessoal, o casamento de estrangeiros realizados em suas autoridades diplomáticas ou consulares não precisaria ter registro. Nós já vimos também que o registro de casamento diz respeito à questão da eficácia e da publicidade perante terceiros. Mas que no Brasil é obrigatório para todos os brasileiros. E aí o estrangeiro que se casa nessa repartição, em princípio, se ele não quiser dar publicidade a esse casamento, não é? E depois eficácia no Brasil, ele não precisaria registrá-lo. Mas se ele naturalizar brasileiro, o artigo 7º, parágrafo 5º da nossa lei de introdução, determina que ele assim proceda ao registro, tá? No mesmo sentido que os estrangeiros podem realizar casamento no consulado de seu país de origem, os brasileiros também podem registrar casamento, casarem-se no consulado brasileiro no exterior. Então vejam que é possível a brasileiros que tenham residência em determinada cidade de um país estrangeiro que realizem um casamento no consulado brasileiro. Então, é como se eles estivessem casando no território brasileiro com as regras, não é? Brasileiras, segundo as regras brasileiras, em conformidade com esse decreto aqui que dispõe nesse sentido. Então, é possível, então vamos supor que eu tenha lá 2 brasileiros em Nova York. Eles podem se casar perante a autoridade estrangeira em Nova York, segundo as leis de Nova York, como nós vimos, a lei do local da celebração do casamento, ou eles podem se casar perante o consulado brasileiro de Nova York. E aí, nesse caso, segundo as regras brasileiras. Ok? Bom, neste caso, pessoal, tá? Se ele se casar no estrangeiro, como que eles vão provar o casamento que foi realizado? Neste caso, eles devem registrar no retorno do Brasil ao Brasil,
eles devem registrar o casamento que foi celebrado no estrangeiro ou perante as autoridades consulares brasileiras. Então, vejam, se eles residem no exterior e querem ficar lá no exterior, eles vão receber, não é? Vão fazer esse casamento, vamos supor, lá perante as autoridades consulares brasileiras. Se posteriormente eles vierem ao Brasil e terem residência aqui no Brasil, eles devem registrar esse casamento no local do seu domicílio ou na falta no cartório, né, no ofício de pessoas naturais da capital do estado em que passarem a residir. Então, há uma obrigatoriedade dos brasileiros, ok, que fizerem um casamento no exterior, quer seja pelas autoridades, nas autoridades consulares ou diplomáticas, quer seja perante uma autoridade estrangeira, que ao voltar ao Brasil, eles devam registrar este casamento. Esse registro é o que confere validade ao casamento? Não. Esse registro é o que confere eficácia, publicidade ao casamento. Então, assim também no artigo 18 da Lei de Introdução, está disposto que, tratando-se de brasileiros, são competentes autoridades consulares para celebrar casamento e os demais atos do registro civil de tabelionário. O que são esses demais atos, pessoal? É possível registrar o nascimento de um brasileiro no consulado, não é? E mesmo declarar um óbito, tá? Esses artigos aqui já são lá do Código Civil. Então, vejam que, mais uma vez, a gente ressalta que o casamento se prova pela certidão do registro. Então, é a prova do casamento que a gente está falando aqui do registro. Então, são dois momentos distintos. Um momento, lembram da teoria dos fatos jurídicos que a gente estudou? Lá do Pontes de Miranda, que falava do plano da validade, do plano da eficácia? Então, pessoal, aqui isso fica bem claro. Plano da validade, segundo as normas do local da celebração do casamento. E já o plano da eficácia é aquele plano da publicidade. Então, conforme a certidão, o registro desse casamento, ok? Então, a regra continua sendo casamento realizado no exterior. O elemento de conexão é a lei do local da celebração, artigo 7º, parágrafo 1º. Existe no direito internacional privado, pessoal, um princípio, tá, que é o favor matrimônio. Ou seja, o que é esse princípio? Havendo dúvida se o casamento é válido ou não, se o casamento estava de acordo com determinada norma ou não, nós vamos sempre tender a favorecer o casamento, ou seja, favorecer a ocorrência do casamento, a validade do casamento. Tá? Então, é uma regra de interpretação que prevalece no âmbito do direito internacional privado. Então, o que isso significa, pessoal? Que um casamento realizado no exterior, ele pode ser realizado ou perante uma autoridade estrangeira, por exemplo, lá casou lá na Capelinha de Las Vegas, e aí nessa hipótese vai ser a lei do local da celebração do casamento. Ou se tratar de dois brasileiros, ambos brasileiros, e quiserem se casar no consulado em que eles tenham residência, eles também podem, segundo as regras brasileiras. Nessas duas hipóteses, então, eles devem registrar o casamento para fins de publicidade, ok? Já o estrangeiro, no mesmo sentido, ele pode se casar no Brasil perante as autoridades consulares da sua nacionalidade, tá? Então, se eles ambos estão no Brasil, vão se casar no consulado segundo as regras da sua nacionalidade, do país em que eles têm nacionalidade. Vejam que aqui não é domicílio, é nacionalidade. Tá? E os estrangeiros, pessoal, que vêm do exterior morar no Brasil, que são casados, esses devem comprovar a situação de casado também a partir da certidão de casamento que eles tenham
do local em que eles realizaram esse casamento. Esses estrangeiros precisam, pessoal, registrar o casamento. Vejam que eu disse que se ele se naturalizar brasileiro, eles precisam registrar o casamento. E se eles não se naturalizarem brasileiro, eles precisam registrar o casamento só para efeitos perante terceiros. Então, só se eles querem que esse casamento tenha efeitos perante terceiro, eu já vou falar sobre isso. É comum, principalmente em tempos em que o Brasil acolhe muitos migrantes e refugiados, por exemplo, algumas ondas de migrações que nós tivemos registro na história, de pessoas vindas da Itália, da Alemanha, no século XIX e mais recentemente, não é, decorrentes aí de conflitos armados, que esses estrangeiros não tenham consigo a certidão do casamento. E aí, como eles vão fazer para provar que são casados? Então, nessas hipóteses, que nem é, na verdade, uma questão do direito internacional, né, pessoal, que acontece com os estrangeiros, mas também poderia acontecer em relação a brasileiros. Então, nesse caso, o que vai acontecer é um processo de justificação, um procedimento de justificação perante as autoridades judiciárias brasileiras. Acho que todos aqui já tiveram um processo civil, é um processo de jurisdição voluntária. Então, nesse caso, esse procedimento de justificação, que antigamente se utilizava bastante para união estável, né? Ainda vai haver, perante uma autoridade judiciária, um processo para justificar a existência de algum fato ou relação jurídica. Então, vejam, pessoal, que nessas hipóteses desse estrangeiro que não tem uma certidão, é possível que ele faça um processo de justificação, um procedimento de justificação, para averiguar a condição de casado. Nessa hipótese, não é necessário o registro, porque o ato do processo judicial já vai conferir publicidade, tá? Nos demais casos, o estrangeiro que tenha aí a certidão de casamento poderá, pessoal, registrar essa certidão de casamento no registro de títulos e documentos. Então, qualquer registro de títulos e documentos. Então, vejam, pessoal, para a gente entender bem isso. O casamento, ele pode ser feito de brasileiros no exterior, segundo as normas da autoridade estrangeira, artigo 7º, parágrafo 1º da Lei de Introdução. Pode ser feito de brasileiros também no exterior, lá segundo o artigo 18 da nossa Lei de Introdução, no sentido aí perante a autoridade consular brasileira. Nessas duas hipóteses, deve haver o registro na volta ao território brasileiro em até 180 dias, que é uma obrigação de conferir publicidade ao casamento. Já os estrangeiros, eu tenho duas hipóteses. Ou os estrangeiros estão residentes no Brasil, são residentes no Brasil, eles podem se casar no seu consulado também, conforme as regras do local da sua nacionalidade, desde que ambos sejam dessa nacionalidade. Já quanto aos estrangeiros que se casaram no exterior, nessas hipóteses, eles já vão ter consigo a sua certidão de casamento. Esses estrangeiros que venham ao Brasil ter domicílio, por exemplo, eles precisam registrar o casamento deles, a certidão? Não, a não ser que eles queiram dar publicidade a esse casamento. Então, nessa hipótese, não há uma obrigatoriedade, mas eles podem registrar no registro de títulos e documentos, ok? Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma jurisprudência interessante. Vejam, pessoal. Nesse caso aqui, era uma locação de imóvel, tá bem? E não houve o pagamento lá, e houve uma fiança sem outorga uxória. Lembrando que outorga uxória, então, quando há aí a prestação de uma garantia como a fiança, é necessário
que o outro cônjuge faça uma anuência. Isso a gente dá um nome para quem ainda não teve, né? Em direito civil, de outorga o chore. Então, tem que o outro cônjuge participar desse ato. Então, sob pena de nulidade do ato. E nessa hipótese, então, o sujeito ele foi constrangido a pagar, então ele era o fiador, foi constrangido a pagar, ele é estrangeiro, e ele foi constrangido a pagar. E aí ele se lembra, opa, um jeito de eu me livrar é eu alegar que não houve aqui a outorga chória em relação a essa fiança que foi prestada. E aí o que entendeu a jurisprudência? Que nessa hipótese, vejam, a fiança, não é? Desculpem, a fiança mesmo, não é? Ela foi prestada sem a outorga chória, mas se tratava de casamento realizado no exterior e do qual não houve registro no Brasil. Então, não tinha sido dado publicidade a esse casamento realizado no exterior. Além do mais, vejam que quando ele declara a fiança, ele declara o estado civil de solteiro. Então, nessa hipótese, a lei considerou que essa ausência de registro do casamento no Brasil implicava a falta de publicidade e, portanto, não poderia haver a anulação da fiança prestada sem a outorga o chore. Ficou claro, gente? Se puder repetir, eu agradeço, porque eu estava acompanhando até o momento, depois acho que eu me perdi. Tá, tem um barulho aqui, tem uma obra aqui do lado, aqui na rua, não sei. Vocês estão ouvindo ou não? Um pouquinho eu ouço. Horrível, isso que eu tô com a janela fechada. Olha só, pessoal. Então, o que a gente está estudando aqui? Que, na verdade, o casamento realizado no exterior, ele é válido sempre, tá, gente? Conforme as regras, sempre uma validade de qualquer ato. Isso é muito importante. A validade de qualquer ato vai ser frente ao local da realização do ato. Ou seja, vai seguir as leis de que vigiam em relação ao local em que o ato foi feito. E aí a gente falou dos negócios jurídicos, do testamento, também do contrato. Muito bem. Então, aqui o casamento, ele foi realizado no exterior. Então, ele é válido conforme as leis do local da sua realização. Se tratava de casamento de estrangeiro, é obrigatório o registro? Não. A lei não exige o registro, a não ser que o estrangeiro queira registrar. E aí, nessa hipótese, ele vai registrar lá conforme a gente viu aqui, no registro de títulos e documentos, tá? Como ele pode registrar qualquer documento lá. Agora, o que acontece nesse caso? Se a gente tem uma fiança, tá? Quem não fez ainda, acho que vocês aprendem isso em direitos contratos. Não é? A fiança é uma espécie de contrato acessório. Então, é um contrato garantia que vai dar, não é? Acho que muitos de vocês conhecem, um aluguel, a exigência de fiador. E o que significa isso? Significa que o fiador vai se comprometer ao pagamento do aluguel se alguém deixa de fazer o pagamento. Já que é um comprometimento do fiador, inclusive com o seu imóvel pessoal, né? Inclusive o imóvel de família, não é, que pode ser executado para fins de fiança, a lei exige que aquele que preste fiança tenha que ter autorização se for casado. Então, salvo no regime de separação de bens, tá, pessoal? Mas ele precisa ter a autorização da esposa, se ele vai anuir numa fiança, ou seja, se ele vai prestar fiança num contrato, principalmente aqui que a gente está vendo no contrato de aluguel. Nesse caso específico, o sujeito era casado, tá? Casado no exterior e não fez o registro desse casamento, ok? Aí ele alega que, como ele é casado, a fiança que ele prestou
não era válida, porque era necessária a outorga chora, ou seja, a autorização do cônjuge para ele prestar fiança. Só que no caso concreto, o casamento foi realizado no exterior e não havia o registro no Brasil, ou seja, não havia publicidade desse casamento. Além do mais, ele tinha falado que o estado civil dele era de solteiro, então também há uma questão de boa-fé objetiva, que não é ele não agiu em conformidade com um comportamento leal, correto. Então, vejam, aí ele alega isso para tentar se esquivar, para tentar anular a fiança. Também é uma questão que a gente estuda muito em direito, que ninguém pode alegar a própria torpeza, né, gente? Ou seja, se livrar de um ato em que ele mesmo construiu, né? Agora ele quer dizer que é inválido o ato que ele anteriormente queria que fosse válido. Então a lei diz o seguinte, olha, como não houve o registro, também não pode ser exigida a outorga o chora. Ficou claro? Outro caso que eu trouxe aqui para vocês, vejam, um casamento realizado no estrangeiro, tá? Vejam, sem registro. É possível, pessoal, casar de novo no Brasil? Vamos supor que o indivíduo tenha casado, seja casado no estrangeiro. Agora está instável a minha internet, né? Deu. É possível, né? O sujeito casou, vamos ver esse aqui, ó. Um outro caso aqui, pessoal. Olha esse caso que interessante. Vou falar desse caso primeiro. Primeiro eu vou falar desse aqui, ó. Casamento realizado no estrangeiro, matrimônio subsequente no Brasil sem prévio divórcio, anulação. Vejam, pessoal, não é possível, um casamento é válido, eu sempre falei isso para vocês, o casamento é válido, não é conforme as regras do local da celebração e para qualquer local, não existe isso, né, pessoal, das pessoas ser casada num local e ser solteira em outro, né? O que a gente fala em relação ao registro é para dar eficácia, para dar publicidade. Mas entre aquelas pessoas e perante a lei, o casamento existe. Então, uma pessoa que tenha casado, vamos supor, em outro país, ela não pode vir para cá e querer casar de novo sem fazer o divórcio. Então, ela precisa se divorciar para que ela possa se casar. Tem uma pergunta aqui no chat. Locus domicílio. O que, Clóvis, que é o locus domicílio que eu não entendi? O local do domicílio. Tá, pessoal? Então, vamos supor que o sujeito, aí tem um caso aqui que foi até esse caso aqui saiu numa conversa, tá? Que eu faço parte de um grupo de professores de direito internacional. Vejam, e também foi objeto na época, quando se discutiu isso aqui, não sei se vocês vão lembrar, de uma novela, na época, né, mas as novelas eram vistas por quase todo mundo. Então, nessa hipótese aqui, 2 italianos casados em Florença, na Itália, no ano de 1978. Nasceu o primeiro filho no ano seguinte. 7 anos depois, o marido mudou-se para o Brasil. A trabalho, em menos de um ano aqui, residindo, casou-se com um brasileiro e com ela teve um filho. Manteve as aparências do casamento na Itália, trazendo inclusive a esposa italiana para o Brasil, para aqui residir. Após 1 ano e meio morando com as 2 esposas, entre aspas, né? A italiana descobriu a traição e pediu divórcio. Tá? Como se processa o divórcio e os bens? Tá? Essa é uma pergunta concreta. Estou aguardando as respostas de vocês. A palavra está com vocês, pessoal. Pode botar no chat quem tem timidez para falar. Hã? Não estou ouvindo. Ninguém, gente? A primeira pergunta, pessoal. Esse casamento no Brasil com a brasileira é válido? Não. Não. Por que não é válido?
Porque já existia um casamento antes. Que já existia. E vejam que vocês estudaram, vão estudar, quem não fez direito de família, mas sabem muito bem, não é? Que não podem casar as pessoas já casadas. Porque no Brasil nós temos a monogamia e não a poligamia. Então não podem casar no Brasil as pessoas já casadas. Ok. Ué, e o poliamor? Aí é outra história. Tá? Então o casamento com a brasileira, ele não é válido. Mas a gente poderia considerar, falando da validade, vocês já tiveram direito de família todos ou não? Sim. Todos? Só o Marcel que não? Eu não tive. E acho que e o Clóvis também. Marcelo também não. O Clóvis também não, tem procuração por ele. Tá bem. Então, pessoal, mas quem estudou direito de família vai dizer que a brasileira poderia ter o casamento, alguns efeitos do casamento, como a gente chama no direito de casamento putativo. O que seria o casamento putativo? Para aquele que não sabe do impedimento, o casamento poderia surtir alguns efeitos. Então, aquele que casou de boa fé, que não sabia da pessoa, e aí poderia ter. Mas esse não é um tema do direito internacional propriamente dito. Esse é um tema lá do direito de família que depois vocês vão estudar. Mas, em princípio, então, o segundo casamento é inválido. Tá? E em relação à filiação, muda alguma coisa? O fato ele ser pai? Não. Não é? Então, por quê? Porque o Brasil não tem diferença de filhos havidos no casamento ou fora do casamento, ou de uma relação extraconjugal, tá? E aí, a pergunta se referia ao divórcio. Vejam que ele pergunta se pode processar o divórcio no Brasil. Aí, a pergunta relativamente ao divórcio é uma pergunta de jurisdição e não de lei aplicável. Poderia fazer o divórcio no Brasil? Sim, por quê? Porque nós temos a possibilidade de processar e julgar a autoridade judiciária brasileira, que a gente estudou lá no artigo 21 e 22, pode processar e julgar se o réu tiver domicílio no Brasil. E no caso concreto, todos estão domiciliados no Brasil. Então, é possível que haja jurisdição para realizar o divórcio. E em relação à partilha dos bens, aí a gente já tem uma controvérsia maior. Por quê? Porque em relação aos bens, vige uma norma de jurisdição exclusiva para o bem que está no Brasil. Então, também em relação aos bens que estão na Itália, a gente poderia fazer essa partilha aqui no Brasil, mas depois a gente teria que homologar essa decisão, lá levar essa decisão para o exterior para que ela surtisse efeitos. Sim, teria que homologá-la na Itália e, pelo que eu vi, ele tem bens no Uruguai, teria que levar para o Uruguai também e homologar no Uruguai. Isso aí, isso aí. É dar conhecimento em cada um dos países da decisão que, a justiça brasileira teve. Uhum. Exatamente. Olha outro caso aqui, que interessante esse caso aqui, pessoal. Também ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, tá? A Luísa, tá, entrou com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável contra os herdeiros de José, tá? O que acontece? Ela alega que vivia em união estável com José desde 1937. Data em que contraíram núpcias, ou seja, que eles se casaram no Uruguai, até 1981, quando o senhor José faleceu. Ele faleceu sem deixar filhos com a autora, tá? Ou seja, todos os descendentes dele, tá? Todos os herdeiros eram filhos, um filho dele que já tinha falecido, mas que não era filho da autora, ok? Então, esses netos aqui é que reivindicam a herança, tá? Então, ela quer que seja reconhecida a união estável dela desde 1937,
até 1981, quando o senhor José morreu. E qual é o efeito disso? Que como a união estável no Brasil, ela tem o mesmo efeito do casamento, então ela quer que seja reconhecido o regime de bens, tá bem? Que é o regime de bens legal aqui da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque quando eles se casaram no Uruguai, ela fez um pacto antinupcial de separação de bens. Esse pedido dela é possível? No caso concreto também. Onde é que eles moraram Possível, depois que se sim. casaram? Eles moraram no Uruguai e depois vieram para o Brasil. Moraram um tempo no Uruguai e depois vieram para o Brasil e não fizeram registro do casamento no Uruguai. No Brasil. O casamento foi no Uruguai e eles não fizeram o registro desse casamento no Brasil. Ela, então, requer o reconhecimento da união estável que ela teve com ele no Brasil. Eu acredito que Veja, é possível, mas ela vai depois. mas ela já trazer não isso era para pedir casada com reconhecimento. ele? Ela não é casada com ele? Sim. Estão me ouvindo ou não? Sim. Tá Ela casada é no casada Uruguai. com ele no Uruguai, não é? Sim. Sim. Esse casamento não é reconhecido, não é válido também no Brasil? Sim. Então, como Sim. que ela vai ter uma união estável de algo que ela já é casada? Teria como? Não. Não, pessoal. E por que ela quer que reconheça a união estável? Ela Ela tem mais tem direitos, né? história. Porque ela teria um direito sucessório melhor do que se fosse reconhecido o casamento, entenderam? Aham. Então, vejam, aí nesse caso, tá? Agora eu não entendi. Qual é o caso? Por que melhor? Ô, Roberto, tá bem. Olha só, Roberto. Ela se casou em 1937 no Uruguai, ok? Aí depois ela vem residir no Brasil. E o marido vem a morrer. No Uruguai, onde ela casou com um pacto, tá? De separação absoluta de bens. Isso significa que ela não teria direito, tá? À meação dos bens, porque é o regime da separação de bens, ok? Em 1900, aí então ela vem a residir no Brasil, tá? Aqui não diz a data que ela vem residir no Brasil. Mas em 1937, quando ela se casou no Uruguai, vigia no Brasil o regime da comunhão universal de bens. E em 1977, o regime da comunhão parcial de bens. Ambos os regimes mais favoráveis do que o pacto antinupcial que ela assinou, certo? Uhum. Então, por conta disso, ela entrou com uma ação para dizer o quê? Olha, aquele meu casamento é lá no Uruguai. O que eu tive com ele aqui foi uma união estável, porque eu não casei no Brasil. Então, ela quer que seja reconhecida a união estável e o direito da companheira à sucessão, e não o direito da mulher casada, que para ela era menos vantajoso. Aí, o que o STJ, se não me engano aqui... Isso. Esse é o caso aqui, né? Ela tá litigando de má fé, na verdade, contra os filhos dele. Exatamente, tá litigando de má fé contra os netos, né? Porque o filho já tinha morrido. Exatamente. Tanto é que ele coloca isso. Então ele diz, olha, o que acontecia aqui é que eles já sabiam que estavam casados. Né? Não existe o registro é para ter eficácia perante terceiros e não os próprios cônjuges, veja. Então ele não precisa ser informado de um ato que ele participou. Então, existindo casamento válido, esse no Uruguai, não há que se falar em união estável. Então, o que ele diz? Olha, o que está valendo é o casamento realizado no Uruguai.
Se ela fez esse casamento no Uruguai, esse casamento ele é válido até o momento da morte do cônjuge dela. Não existe ela ter aqui no Brasil, porque é outro país, começar um outro relacionamento com a mesma pessoa, certo? Não há de se cogitar, né, pessoal, ter uma união estável com quem já é casado. Como que eu vou ter uma união estável com a minha esposa? Com meu esposo? Não existe isso, né? O casamento... Fala. No direito sucessório, ela, como ele faleceu, ela não seria herdeira direta, mesmo não tendo a comunhão de bens? Não, por causa do regime de casamento. Não por conta do regime de casamento. Se ela tivesse um regime melhor, ela seria meera. E aí depois ela seria herdeira em relação aos bens particulares, tá bem? Mas na linha sucessória, mesmo com esse contrato na sucessão, ela não tem direito, Alexandre? Oi, Alexandre. Sim, ela teria direito em relação aos bens particulares, tá lá? Depois vocês vão estudar lá em sucessão. Tu já teve sucessão, não? Não tive, mas eu mais ou menos eu imagino porque... É lá na ordem de vocação hereditária. Vocês já estão... Outros já tiveram, né, pessoal? Já. Tá. Então, lá na ordem de vocação hereditária, tu vai ver lá no Código Civil, tá? Então, o que vigia no regime da comunhão universal? A esposa é meera dos bens, tá bem? O que é meera? A esposa vai ter direito à metade dos bens que tinha antes e que tinha depois, tá bem? Sim. Tá? Então, ela é meera. Nas demais hipóteses, ela vai herdar em concorrência com os descendentes. Tá bom, certo? Certo. É você, tá, Alexandre? Certo. Então, na verdade, aqui, principalmente a questão dela ser meera. Aqui não, né, a gente teria que olhar os autos, né? Agora eu não me lembro se faz efetivamente menção à quantidade do patrimônio dele, tá? Mas todos os bens adquiridos posteriormente e anteriormente não comunicam para ela. O que é não comunicar? Ela não recebe esses bens 50%, como os demais regimes aqui que ela queria que prevalecessem. Entende? Entendeu, Alexandre? Sim, professor, sim. Mas esses bens adquiridos na constância do casamento, quando eles já estavam juntos, eles também não entram, ela não tem direito como companheira? Não, ela não é meera, ela vai ter direito na sucessão, tá? Salvo no regime de separação. E se não houver bens, tá lá no... É engraçado, sempre essa pergunta, ela aparece, né, gente, nas perguntas. Eu dei aula de Direito Civil e foi exatamente essa pergunta, ela apareceu na aula de Direito Civil 1. O pessoal é bem interessado. Como eu acho que direito de família e sucessão tinha que vir para frente. É que não parece justo, né, professor? Porque na constância do casamento, né? Ela não receba, mas ela fez um pacto, né? O que acontece? Mas o cara morreu. Sim, exatamente. Mas ela fez um pacto antinupcial que ela não receberia. O que acontece? E no caso de separação. Não receberia no caso de separação, né? Mas pela morte. Está lá no artigo 1829, veja lá. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Alguém está me fazendo uma pergunta no chat aqui, deixa eu só ver. É que tá ruim a voz, tá dando... Tá se observando, é. Isso aí, Marcela. Professora, eu acho que tem que se pontuar, a questão que eu acho que os guris estão falando, mas que não é que ela não vai ter nenhum direito, ela vai ter, só que esse direito vai estar positivado lá pelo casamento originário dela do Uruguai. E como lá ela optou
optou por fazer esse pacto antinupcial, daí ela fica Ela vai amarrada. ser herdeira, isso, ela não vai ser meia, ó, pessoal. Ela vai herdar em concorrência, tá? Em concorrência com os descendentes, tá? Então, o que isso significa? Se ela fosse meeira, vamos supor que o sujeito lá tenha 2 netos. Se ela for meeira, ela vai receber 50% do patrimônio e os netos, cada um 25%. Se ela não é meeira, ela tem um pacto antinupcial, ela vai receber em concorrência aqui com os demais descendentes, tá? Vai ser dividido em partes iguais. Exatamente. Pelo pacto, se não tivesse o pacto, ela receberia a metade Isso. e a outra metade seja dividido com os Exatamente. demais herdeiros. Exatamente, ok? Tá? Esse detalhe que eu não sabia. Mas isso vocês vão estudar lá em direito. Isso aqui é objeto aqui do nosso estudo, tá, gente? 1800 e... Agora acabei de fechar Tá, obrigado. 1873, se não me engano. Tá bem? Mas o que eu quero mostrar aqui, do ponto de vista da nossa disciplina, pessoal, é que o casamento realizado no exterior, principalmente entre os próprios cônjuges, ele é válido. Não existe a hipótese, pessoal, de eu ter concomitante um casamento e uma união estável. Entenderam? Ficou claro, pessoal? Ficou, professor? Tá? Sim! Tá, isso, responde. Sim. Então, uma outra questão, pessoal, também é do domicílio conjugal. Tá? O que seria o domicílio conjugal? O domicílio do casal, né? Então, vejam que dispõe o artigo 7º, parágrafo 7º da Lei de Introdução. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e do tutor e curador aos incapazes sobre a sua guarda. Quem é o chefe da família? Quem é o chefe da família? Cuidado na resposta. Não, pessoal, então, olha só. Pode ser o homem ou a mulher, diferente. Claro, porque a Constituição é de 1988, assim, colocou que é o regime domicílio conjugal é definido de forma, não é, igualitária entre o homem e a mulher. Mas aqui, em 1942, tá, pessoal? Em 1942, quem era o chefe de família era o homem. Então, dizia que o domicílio conjugal era definido pelo homem, tá? Então, essa regra é uma regra que tem que ser lida ali quando vocês fizerem a leitura da forma, à luz da Constituição, não é? No sentido de que é possível, inclusive, ter 2 domicílios conjugais ou os cônjuges escolherem. Na União Europeia, por exemplo, existe a possibilidade de os cônjuges definirem, pela sua vontade, qual é o domicílio conjugal em determinados contratos, por exemplo. Tá ok? E, por fim, gente, a questão do divórcio. Então, veja, uma questão é sobre a validade do casamento. Se eu me casei em Las Vegas, tá? Casei em Las Vegas e venho morar no Brasil, eu posso realizar o divórcio no Brasil? Posso, por quê? Porque é a questão relativa à jurisdição, que é o domicílio. E se eu realizar o divórcio no exterior? O que eu faço para que esse divórcio tenha eficácia no Brasil? Então, se ele foi realizado, pessoal, perante uma autoridade judiciária estrangeira, eu preciso homologar essa sentença estrangeira. Existe a hipótese, se esse divórcio for consensual, vocês sabem que foi alterado o Código Civil, não é? O divórcio consensual e sem filhos, ele pode ser realizado diretamente em cartório. Então, também um divórcio estrangeiro, se ele foi realizado de forma consensual e não tinha filhos, ele pode ser simplesmente registrado no cartório brasileiro sem precisar ser homologado pelo STJ.
mas ele pode também ser homologado pelo STJ. Então, vejam, o que é homologar uma decisão estrangeira? Eu trazer essa decisão estrangeira para que passe pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Acho que vocês já estudaram isso em processo civil. Quem não estudou, vai estudar. A Maria Ângela me disse que trata desse tema. Então, vai trazer a homologação da sentença estrangeira. Essa sentença vai produzir efeitos no Brasil. Tá? E aí, nessa hipótese, o juiz vai verificar se essa sentença estrangeira é contrária ou não à ordem pública nacional. Ok? Então, vejam, um divórcio realizado no estrangeiro, diferentemente do casamento, ele pode demandar ser obrigatória a sua homologação por decisão do STJ. A não ser que ele seja consensual, tá? Ele pode ser registrado diretamente no cartório, ok? Então, vejam que esse dispositivo aqui também é um outro dispositivo que está totalmente superado lá na lei de introdução de vocês, que é o parágrafo 6º. Opa! Que é o parágrafo 6º aqui do artigo 7º da lei, que dizia que só podia homologar sentença de divórcio depois de 1 ano de separação. Por que esse dispositivo está totalmente revogado? Porque nós tivemos uma emenda constitucional, a emenda constitucional 66 de 2010, que diz que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Não sei se vocês lembram ou não, né? Mas existia, antes do divórcio no Brasil, a separação judicial. A pessoa, então, se quisesse se divorciar, ela primeiro tinha que se separar, ficar 1 ano separada, e depois ela podia se divorciar. A ideia da lei é que deveria ser evitada ao máximo a separação e evitado ao máximo o divórcio. Então, a pessoa primeiro separava, pensava melhor e, de repente, ela podia reatar. Mas ó, pensem no constrangimento, né? Se tinha um processo primeiro de separação e depois um processo de divórcio. Então, isso acabou. Então, esse dispositivo do parágrafo 6º da lei de introdução não faz qualquer sentido, tá? Tá ali, vejam, ele foi dada a redação em 2009, em 2010, ele já perdeu totalmente o significado. Tá bem? Ficou claro, pessoal, por que ele não existe mais, né? E por fim, então, gente, além da hipótese, tá, de eu verificar a questão do domicílio para fazer o divórcio, a jurisprudência do STJ também admite que todo casamento que foi realizado no Brasil possa também ter o divórcio decretado no Brasil. Então, aqui mesmo se as partes tenham domicílio no exterior, sendo o casamento registrado no Brasil, realizado no Brasil, elas podem também fazer, né, proceder ao divórcio no Brasil. Então, tratando-se de brasileiros no exterior. Então, aqui o STJ ampliou, digamos assim, para além do domicílio, também as hipóteses de qualquer casamento que foi realizado no Brasil. Então, pessoal, o que a gente viu na aula de hoje, tá? Nós vimos na aula de hoje a questão relativa a quem é, né? A questão relativa à competência do casamento, a lei aplicável. E aí nós vimos, então, que a lei aplicável do local da celebração do casamento. A possibilidade de casamentos consulares, tanto de brasileiros no exterior quanto de estrangeiros. Vimos a questão do registro, tá? Então, o registro serve para dar publicidade ao casamento, dar conhecimento perante terceiros. Mas, de forma nenhuma, nós temos a hipótese de casamentos que podem por exemplo, eu pensar lá casar no Brasil, casar no Uruguai, casar em outros locais e pensar que o casamento é válido apenas no local em que ele foi celebrado. Então, na verdade, o sujeito é casado em todas essas localidades.
O que vai acontecer é que para determinados efeitos, como a gente viu lá da fiança, como a gente viu lá a hipótese de alguma publicidade, é exigido o registro. E aí quem tem que registrar o casamento? Os brasileiros que fizeram casamento no exterior ou no consulado brasileiro no exterior, quando eles retornarem até 120 dias. E os estrangeiros que se naturalizarem brasileiros. Os estrangeiros também devem registrar, se quiserem, que tem efeito perante terceiros. Aí eles registram no registro de títulos e documentos. A questão do divórcio, então, já é a questão relativa a pôr fim no casamento. Qual é a lei aplicável ao divórcio? Aí a gente vai investigar lá no artigo 7º, caput do direito de família. Então, divórcio como direito de família. Mas eu preciso também, para o divórcio, investigar o regime de bens. Por que o regime de bens é tão importante no divórcio, gente? Porque ali é que vai dar, não é? Qual é o regime que vigorou durante o matrimônio, se foi o da separação, da comunhão parcial. Para o regime de bens, eu aplico o artigo 7º, parágrafo 4º da Lei de Introdução, que é do domicílio. Tá bem? Então, vejam, e por isso que é importante analisar se há um pacto antinupcial, se não há um pacto antinupcial, ok? E aí, lembrando que o divórcio, a regra de competência de jurisdição, ou seja, de onde processar o divórcio, é aquela onde os cônjuges, né, tem domicílio, ou um dos cônjuges que quer processar o outro, tenha domicílio, sendo possível também fazer o divórcio no Brasil, se tratar de casamento realizado no Brasil. Lembrando que para o divórcio, para fazer o divórcio, não tem nenhuma regra hoje de anteceder uma separação judicial. Então, um divórcio, ele pode ser realizado 3 dias depois do casamento e também um divórcio pode ser, não é uma decisão de divórcio, pode surtir efeitos no Brasil e ter homologação logo após ela ser prolatada. Aquele dispositivo lá, o parágrafo 6º do artigo 7º da Lei de Introdução, não tem mais vigência. Ficou claro, gente, o conteúdo? Bastante coisa, né? Mas a gente vai avançando aos poucos. Ficou claro, gente? Então era isso. Sim! Ah, ok. Respondam. Tá? Então, gente, a gente encerra por aqui. Na aula que vem, a gente vai falar de outros aspectos do direito de família, que aí são aspectos que não estão na lei de introdução, que são aspectos mais moderninhos, digamos assim, tá? A gente vai falar sobre sequestro internacional de criança, que não é sequestro, nada a ver com sequestro, tá, pessoal do direito penal. A gente vai falar sobre alimentos internacionais, vamos falar sobre maternidade por substituição ou barriga de aluguel, tá bem? E aí, por isso, aí a gente vai fazer aquele fórum lá para a opinião de vocês. Então, lá no dia 19, a gente se encontra para a prova. Ok, pessoal? Então tá, tá encerrada a nossa Tranquilo. aula. Pode só explicar rapidinho como é que vai funcionar a questão da prova, porque eu tive hoje bastante dificuldade, já é a segunda terça-feira que tem bastante dificuldade a questão da internet, se vai ser só o horário da prova vai ser das 5 às 19. Não me lembro se a professora falou isso. Não, vai ser mais ali. Eu coloquei mais, a gente pode ver na aula que vem, como vocês... Eu acho que eu coloquei das 4 mais tem, tá? Tá, eu fiquei preocupada porque é segunda, terça-feira seguida já, que dá bastante problema na internet, aqui caiu várias vezes a conexão, e aí eu temo pela prova. E qual horário que tu sugeria? Não, eu não tô sugerindo um horário, prof, mas é que esse horário parece que fica mais pesado a internet, sabe? Eu sei, mas tu pode sugerir. Eu acho que eu vou abrir a Professora, prova. então, se dá para sugerir, pode ser a partir das 4 horas da tarde, então. Então tá bem, pessoal. A partir das 4. Das 4 até umas 8. 9, sei lá. Isso, 9, 8, 9, define. Tá bem, É? tá bom?
tá? Mas vocês lembram, na semana que vem a gente fala sobre isso de novo, tá bem? Ótimo, obrigada. Beleza. Tá, joia, então. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, prof. Tchau.